Chegou ao Netflix a segunda temporada de Cidade Invisível, série estrelada por Alessandra Negrini e Marco Pigossi, que fez sucesso em 2021 ao adaptar o nosso folclore à realidade do Brasil de hoje, que tem 85% da sua população vivendo em cidades. Se você quer saber se a série é boa, o que eu achei, se vale a pena assistir, fica aqui comigo que eu te conto, mas antes disso eu peço que você curta esse vídeo e se inscreva aqui no canal. A natureza tem as suas regras. Esse lugar tem uma força que eu nunca senti antes. Maragato é a morada do sagrado. Eu faço qualquer coisa pra entrar nesse lugar. Quando uma série estreia no Netflix, ela só vai ganhar uma segunda temporada se a primeira, logicamente, fizer sucesso. Mas o sucesso da primeira acaba também gerando uma expectativa e jogando um peso para a segunda temporada. É isso que aconteceu com os criadores do Cidade Invisível, liderados pelos Carlos Saldanha, que é um diretor e produtor conhecido internacionalmente pelas animações Era do Gelo e Rio. Muito do sucesso da primeira temporada está ligado à novidade da ideia, né, de você adaptar os personagens do folclore brasileiro num suspense muito bem produzido, com ótimos efeitos especiais, que passado na cidade do Rio de Janeiro, mas também é uma fórmula onde os personagens são apresentados nos primeiros episódios, mas a gente vai descobrindo que esses personagens, que aparentemente são pessoas normais, que vivem nas cidades, que eles na verdade são entidades do folclore. A gente vai descobrindo ao longo dos episódios quem são as entidades. Isso é usado para aprender de um episódio ao outro, por isso que a gente acaba maratonando o Cidade Invisível, né? A gente passa de um episódio para o outro, os episódios são curtos, são poucos episódios, a primeira temporada tem 7 episódios e essa segunda tem 5, então a gente acaba vendo a série muito rápido, acaba vendo a série de uma vez, e isso é a maior prova de sucesso de uma série lançada numa plataforma de streaming, que a gente não consegue parar de ver e assiste a temporada toda de uma vez. Isso Cidade Invisível consegue no primeiro, consegue no segundo, mostra a qualidade, o sucesso da produção, vale muito a pena assistir, mas também os criadores tinham um outro desafio. A série, apesar do sucesso, recebeu algumas críticas em relação à falta da presença de indígenas no elenco, em relação também à distância do cenário em relação às paisagens das florestas do Brasil profundo, já que a primeira temporada se passa no Rio de Janeiro. A ideia era justamente essa, como revela as imagens de divulgação, que era mostrar essa cidade invisível, trazer de volta o folclore para a vida urbana, onde essa ancestralidade, essas tradições teriam sido pretensamente apagadas, mas continuariam vivas nessa cidade invisível, que só é visível para aqueles que têm a sensibilidade, que têm essa abertura para a natureza e para o sagrado. A equipe da série resolve isso deslocando a história do Rio de Janeiro para Belém, no Pará, mas ela faz isso conectando, né, com o final da primeira temporada, então fica tudo amarrado e essa passagem de um cenário para outro faz sentido e funciona na história. A equipe também enche o elenco de atores indígenas e atores locais. Inclusive tem cenas que são todas, com diálogos todos na língua tucano, né? A presença indígena é muito forte, são atores amadores que, se por um lado tornam as interpretações desafiadoras, né? Se fosse um elenco consagrado, teria sido menos difícil isso, mas por outro lado a verdade, a veracidade, que essa opção por elenco de indígenas e atores locais compensa. E o filme funciona muito bem, é um entretenimento de alta qualidade, você vai se divertir, você vai se assustar, você vai se emocionar. Tudo que uma série boa do Netflix deve te entregar, essa série te entrega. Ela cumpre um papel social muito importante de defesa da nossa cultura, né, que é uma ideia de preservação do folclore brasileiro diante dessa tendência da globalização cultural que tende a apagar as tradições locais. É cada vez mais comum que as nossas crianças, que as pessoas aqui no Brasil comemorem, por exemplo, o Halloween, que é o Dia das Bruxas, que é folclore, mas é um folclore americano, é um folclore anglo-saxão, e a gente vai perdendo as tradições dos folclores, as tradições nacionais. Isso é ruim porque a gente vai perdendo a nossa identidade, vai enfraquecendo a nossa própria cultura. Então iniciativas como essa da Cidade Invisível são obviamente
muito bem-vindas. E quando a gente fala em preservar a cultura, não é preservar qualquer cultura, é a cultura popular, a cultura das populações subalternas. Como disse Gramsci no caderno 27, nas notas sobre o folclore ele é a produção cultural dos setores subalternos, dos setores marginalizados da sociedade, que foi produzida, na maior parte das vezes, em oposição à cultura dirigente, à cultura das classes dominantes. Gramsci falava também que o folclore é impossível que ele não seja produzido de uma maneira fragmentada, desconexa, não sistemática. A gente vê isso no folclore, a gente tem o livro canônico, quem quiser pesquisar o folclore brasileiro, que é o Dicionário do Folclore Brasileiro do Câmara Cascudo, né, publicado na década de 50, a gente vê como que o folclore parece uma colagem, são tradições e mitos soltos, produzidos de maneira espontânea pelos trabalhadores brasileiros, misturando as culturas, né, a cultura dos indígenas com a cultura dos africanos e dos europeus, e a mistura e a criação que é produzida aqui na nossa terra. Tudo isso é muito fragmentado e essa fragmentação dificulta a sua preservação, torna essa cultura mais plástica, mas ao mesmo tempo mais efêmera. E aí, o que o Gramsci vai falar, né, como intelectual voltado para a transformação social? Que cabe aos intelectuais da produção da cultura, no caso aqui do Cidade Invisível, aos diretores, roteiristas, atores, né, toda a equipe técnica, uma vasta equipe técnica dedicada a produzir esse entretenimento, a amarrar toda essa fragmentação, essa dispersão do folclore numa narrativa que faça sentido, numa narrativa que dê uma visão de mundo coerente, adaptada aos novos tempos. Então a gente vê nas 2 temporadas de Cidade Invisível uma defesa das minorias, defesa das pessoas em situação de rua, dos movimentos de ocupação urbana, das populações LGBT. Nessa defesa dos marginalizados e das minorias, a gente percebe uma influência muito forte dos X-Men, dos personagens dos quadrinhos e das suas adaptações para o cinema. Foram uma influência importante aqui para esses diretores, mas toda essa defesa dessa diversidade contemporânea, ela é feita mobilizando os mitos do folclore, mas o que une tudo isso é uma visão estrutural dos problemas da sociedade, onde o grande capital é sempre o vilão, é o grande capital que é inescrupuloso, que se opõe, que os seus interesses, né, a sua ganância, a sua ânsia de predação, ela está sempre em oposição aos interesses dos trabalhadores, das minorias. Ela é predatória, ela vai destruir a natureza. Isso vale tanto para quando o capital se manifesta no primeiro filme, como uma empresa do mercado de construção civil, do mercado imobiliário, que ela vai devastar, ela vai atacar a floresta, né, para especulação imobiliária, para ganhar dinheiro, vai cooptar e corromper as populações locais. No segundo filme, o capital se manifesta também essa ganância através do garimpo, então torna o tema muito atual. A gente acabou de ter um episódio de revelar, né, o genocídio indígena que estava sendo praticado durante o governo Bolsonaro com garimpo ilegal. Se quiser saber um pouco, tem aqui esse card para ter um vídeo sobre isso. E como a gente está falando de desigualdade, exploração no âmbito do folclore, da ancestralidade, a gente não pode deixar de conectar, né, esse grande capital contemporâneo, seu caráter predatório, a sua atuação na destruição dos povos originários e da natureza, com o processo de colonização brutal que o Brasil viveu, né, de genocídio indígena, de genocídio dos povos africanos escravizados. Isso está presente no primeiro filme, está presente no segundo filme, como esse processo de exploração, essa brutalidade da colonização brasileira, ela é ancestral, ela continua se manifestando, e os povos originários, eles são os guardiões dessa natureza. Só que isso não fica limitado aí, né? Quando a gente faz essa série Cidade Invisível e traz para o espaço urbano e dialoga com esse mundo urbano, sendo o Brasil predominantemente urbano, hoje em dia 85% da população brasileira vive em cidades, há um chamamento
da população, a preservação ambiental. Isso fica um pouco esquemático, né, no meio maniqueísta no final da segunda temporada, não vou dar spoiler, mas ao longo da série isso é feito de uma forma muito profunda, né, esse convite que é o homem cosmopolita, o homem e a mulher cosmopolita, as pessoas das cidades, que elas se reconectem com a natureza, ela passa por uma questão de uma nova visão de mundo, uma nova visão de espiritualidade. O Gramsci também falava que existe uma moral popular que ela é sempre intimamente ligada a questões religiosas, a questões de superstição. Então, se é a moral que faz com que a gente haja de uma maneira ou outra na sociedade, a gente construi uma sociedade para além do capitalismo, que tenha outros valores, né, com que as pessoas ajam de uma maneira diferente, mas voltadas para questões em relação à solidariedade, a diminuição das desigualdades e a preservação ambiental. Isso vai passar necessariamente por discussões de questões de espiritualidade, e não no sentido piegas e da manipulação crua que a gente viveu no Brasil nos últimos anos, mas resgatando justamente a espiritualidade, a religiosidade, a cultura popular que tem sido marginalizada, de origem indígena, de origem africana, por exemplo, como o candomblé, que são matrizes religiosas que têm uma profunda conexão com a natureza, religiões politeístas, onde as divindades elas representam um culto às forças da natureza, que são, obviamente, a manifestação mais concreta e indiscutível do sagrado, a perfeição que existe na natureza. Então, a proposta que a série traz, ela é muito saudável e não tem para onde fugir se a gente quer construir uma sociedade no Brasil alternativa à sociedade de mercado que a gente vive, uma sociedade que seja mais justa, onde tenha mais liberdade, onde a gente possa ter mais segurança em viver de uma forma mais harmônica com a natureza, sem destruir a natureza, sendo que o problema ambiental, né, não dá mais para questionar a sua gravidade, o que a gente tem vivido com a aceleração dos desmatamentos que a gente viveu no governo Bolsonaro. A gente chegou a ter nuvem preta em São Paulo, aquecimento global, geleiras do tamanho de estados sendo descongeladas na Antártica, mudanças climáticas em todos os lugares. A questão ambiental é muito séria, ela é urgente, e o seu enfrentamento envolve necessariamente uma solidariedade global, mas uma reconexão com a nossa própria ancestralidade, para mudar a nossa forma de ver o mundo de uma maneira efetivamente profunda. Então, Cidade Invisível é uma ótima pedida nesse sentido, e além dessas divagações aqui, ela é um super entretenimento. Você vai se divertir muito, independente de tudo que eu falei aqui, você vai assistir, vai ter medo, vai dar risada, vai se emocionar e vai aproveitar o seu tempo livre de descanso do trabalho da melhor maneira possível. Então, vale muito a pena assistir, mas antes de ir lá no Netflix maratonar Cidade Invisível, deixa um likezinho aqui, não custa nada, se inscreve aqui no canal também, não custa nada, é a melhor forma que você tem para dar o seu apoio e fazer com que eu continue produzindo esse conteúdo aqui. Valeu!